Estamos de volta e olha só, eu falei que a gente já tem uma dica muito legal para você conseguir deixar o seu ponto caseado perfeito, do mesmo tamanho, não foi? Vamos para a dica? Simples de tudo. Olha só, vou pegar a caneta e vou fazer 2 risquinhos no meu dedo aqui, ó, com a distância que eu gostaria que os meus pontos ficassem. Olha lá. Aí eu venho com a linha, coloco aqui no último caseado que eu fiz e, ó, na distância do risco. E faço caseado. Coloco novamente, olha isso. Não tem como não ficar o mesmo tamanho, fica tudo certinho, do mesmo tamanho. Gostaram da dica? Olha só, agora não tem mais desculpa que eu não consigo fazer os meus pontos caseados ficar do mesmo tamanho. Essa dica é muito legal, não é verdade? E aí você vai fazer no ponto caseado aqui, ó. Coloco para baixo, dentro da linha e vou fazendo caseado. Olha lá, do mesmo tamanho. Aí a pessoa fala assim: ah, Elaine, mas sabe, eu sei, já ouvi dizer que também dá para fazer o ponto caseado na máquina. A minha máquina de costura, ela faz o ponto caseado. Eu, particularmente, como disse, já gosto de fazer as coisas manuais. E eu uso muito fazer o caseado à mão. Mas você tem uma máquina de costura que faz o ponto caseado como a minha, né? Eu adquiri a minha há um tempo já pela Sintel Máquinas, é da Janome, eu tenho. E eu vou mostrar para vocês aqui, então, como fazer o ponto caseado na máquina, tá? Então, vamos aqui e aí você vai ver certinho o ponto caseado na máquina. Na minha máquina é o número 14 que eu deixo, que é o ponto caseado. Aí você vai fazer o quê? Aqui, ó, tá o tecido de cima e o tecido de baixo. Eu deixo o pé da máquina bem rente ao tecido de cima. Por quê? Para o meu caseado ficar bem rente ali em cima. Ó, vou fazer aqui para vocês verem. Então, o caseado fica rente. Ó, eu deixei bem devagar a máquina para vocês. Ah lá, já tá ficando caseado. Como eu disse, eu sempre utilizo o mesmo tom de linha. Aqui eu estou utilizando a linha branca no vermelho também para você poder ter uma visão melhor do trabalho, né? Ó. Olha só que perfeição. Ó. Viu? Então ficou rente e aí você fez o caseado. Fica um caseado perfeito? Fica. É mais rápido? Sim, é mais rápido. Você vai fazer muito mais rápido, mas as pessoas vão olhar e vão ver o quando é manual e quando é a máquina, tá? Mas é lindo, tem trabalhos que vale muito a pena. Você que vai fazer um trabalho em grande escala, e aí eu digo para você, utiliza o trabalho feito à máquina. Por quê? Isso vai agilizar muito o processo do seu trabalho, você vai poder fazer lembrancinhas e tudo mais, a agilidade é maior. Ah, Elaine, mas e quando eu preciso fazer o caseado igual o do coração? Aqui você fez como se fosse uma aplicação, mas e quando eu vou fazer um caseado para fechar? O trabalho é o mesmo. A diferença é que aí você vai... Eu gosto, né, de quando eu vou fazer caseado à máquina, eu faço o caseado, aí eu corto aqui menor, deixo menor, né, para você não perder tanto feltro, porque depois você vai ter que vir aqui com a tesoura e cortar ele
rente sem cortar a linha, ó. Aí vai ficar assim, ó. Eu não posso cortar de forma nenhuma a linha, porque se eu cortar a linha, vai desmanchar o meu ponto caseado. Então, ele vai ficar assim, olha. Tá vendo? E aqui foi feito à mão. Dá diferença? Dá, né? Mas é legal, bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí da dica. Vamos lá. Aí, aqui eu já fiz o ponto caseado, já sei como é o ponto caseado. Vamos para as técnicas de dublagem no feltro. Tudo que vocês ouvirem de dublagem e feltro, como que é a dublagem? A dublagem, eu vou pegar sempre, por exemplo, aqui eu tenho essa forma de dublagem com papel termocolante. Como que eu utilizo o papel termocolante? Eu pego o papel termocolante, coloco ele no tecido. Então, aqui eu já fiz um pedacinho para ficar fácil para vocês. Mas aqui, ó. Eu peguei o termocolante, coloquei no feltro, passei com o ferro a vapor, né? Então, eu passei o ferro a vapor, deixei um pouquinho esquentando o ferro, deixei alguns minutinhos. E aí, depois que eu passei bem, que eu vi que ele aderiu bastante, eu viro, tá bem coladinho. Isso é uma dublagem com termocolante. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho um molde pequenininho. Para dublagem, geralmente é feito por isso. Porque eu tenho que cortar algo muito pequeno e aí fica difícil de eu cortar o feltro, ele vai, de repente, sair do lugar e tal. Então, o termocolante é para me auxiliar a desenhar algo pequeno. Então, vamos supor que aqui eu precisaria de uma nuvenzinha muito pequenininha. E aí, eu tinha que fazer um desenho de uma nuvem e recortar. Então, eu faço bem pequenininho e aí ele me dá a facilidade para cortar aqui, ó. Porque aí eu vou cortar e vai ficar perfeito o meu corte no feltro. Por isso que a gente precisa de dublar, ó. Então, aí eu venho, vou ter uma mobilidade muito melhor para recortar do que se eu fosse pegar e cortar essa peça tão pequenininha no feltro, né? Então, aqui, ó, ele facilita o meu trabalho. Aí tem pessoas que falam assim, ai, mas que tipo de termocolante eu uso? Ai, aqui na minha cidade eu não encontro termocolante. Porque aí depois eu vou retirar, ó, esse papel de cima. Aqui ficou o termocolante. Eu vou lá no meu trabalho e vou passar o ferro. Aí eu passo o ferro, sempre a vapor, e aí ele vai colar automaticamente aqui. E vai ficar colado a peça, tá? Então, essa é uma das formas de eu fazer, então, a dublagem. Qual é a outra maneira? Eu não tenho papel termocolante, na minha cidade não vende, eu não encontro, ai, não acerto, eu já fiz várias vezes e não deu certo, tal. Uma dica, eu amo dica, né? Eu amo dar dicas que favorecem o nosso trabalho, que facilita. Então, olha essa dica. O que eu fiz aqui, ó? Eu pedi para a câmera vir aqui para vocês verem. Obrigado. Essa câmera é top, gente. Olha como ele pega de pertinho para vocês. Então, aqui, ó, tem uma peça muito pequenininha. E eu não tenho termocolante e quero fazer. Eu transferi o meu molde já direto para o feltro. E eu colei aqui, sabe aquelas fitas durex larga? Que a gente às vezes fecha a caixa? Essa fita, ó, eu colei por cima. Por quê? Agora eu venho aqui e ela vai me dar também uma mobilidade. Eu vou estar enxergando o desenho, ó. Ela vem me dar uma mobilidade para recortar também a peça. Olha só. Opa! Olha aqui. Aí é só eu vir e tirar essa fita durex. Pronto.
eu tô com a minha peça pequenininha, olha só, recortada perfeitamente. Então essa é uma dica muito, muito, muito legal para fazer a dublagem. E aí, a gente não para por aqui. Tem outras formas que você pode fazer dublagem também. E aí eu vou te ensinar mais uma técnica de dublagem bem legal, que faz também uma diferença incrível no seu trabalho. Aqui eu tô com duas. Vou pegar aquele tecidinho que eu fiz aqui para vocês verem. Mas aqui, ó, eu preciso dublar essa peça. E essa peça, eu vou dublar ela com uma cola de silicone líquida. Por quê? Porque essa peça, eu quero ela mais firme. Eu quero essa peça que ela seja um pouquinho mais firme do que as outras. Eu quero que tenha 2 feltros. Eu gosto de fazer muito isso, sabe em quê? Franja de boneca. Eu faço essa dublagem, porque aí eu colo, ó, um feltro no outro com a cola de silicone líquida, ó. Ela vai ficar bem durinha, ó. Aí eu posso fazer o risco que eu quiser aqui, ó. Vamos lá. Hoje eu tô com os corações, né? Deixo secar bem. Depois que secou, o que eu venho fazer? Eu recorto. Passo, né? Transfiro aqui. Recorto. Também vai me dar uma facilidade muito grande no recortar. Porque ele ficou dublado. Ó, ficou 2 feltros junto. Porque essa dublagem também a gente usa muito com o termocolante. Por quê? Lembra que eu disse que a gente põe o termocolante, depois eu venho e passo o ferro por cima? Não vão ficar 2 feltros da nuvenzinha igual? Aqui, dessa forma, também fica 2 feltros. Também fica firme o trabalho. Só que eu vou utilizar essa maneira com a cola de silicone líquida. Então, aqui, ó, nós tivemos aí 3 dicas de dublagem. Então, toda vez que você lê numa apostila, por exemplo, eu tenho uma apostila e lá você vai ler dublar o feltro. Então, você já sabe. Quando eu vou dublar o feltro, eu vou colar um feltro no outro. Eu vou colocar um feltro no outro para ficar com um recorte melhor. Eu vou desenhar algo pequenininho, então isso vai facilitar bastante. Isso é dublagem, tá? Então essa técnica de dublagem você já aprendeu nessa aula de hoje básica, porque isso são um dos trabalhos que a gente precisa muito aprender e saber do básico do feltro. E a gente vai aí para um breve intervalinho e volta já já com muito mais dicas em feltro para você.